Você se sente cansado o tempo todo? Parece que mesmo de manhã você não tem energia e você só fica alerta se comer um doce ou tomar uma xícara de café? Se você passa ou já passou por isso, saiba que você não está sozinho. O vídeo de hoje vai te explicar por que você sempre está se sentindo exausto, além de apontar alguns caminhos que você pode seguir para sair desse cansaço sem fim. Como sempre, eu utilizei vários artigos, vídeos e alguns livros como fontes para fazer esse vídeo. E eles vão estar todos linkados aqui na descrição para quem quiser ver. Primeiramente, meus queridos, o grande culpado por esse cansaço constante que você sente pode ser a sua alimentação. Se você é uma pessoa que come muito fast food, muito alimento industrializado, e é só isso basicamente que você tem na sua dieta, não tem nenhuma fruta, não tem nenhum suco verde, então eu sinto te informar, mas provavelmente você tá sentindo esse cansaço porque você tá se alimentando mal. Geralmente esse tipo de alimento é rico em gordura, rico em sódio, todas essas substâncias que sobrecarregam muito o intestino. E não só isso, esses alimentos eles costumam ser ricos em açúcar, tanto no açúcar comum que a gente conhece, quanto em carboidratos, né? E a gente sabe que para o nosso organismo, alguns tipos de açúcar realmente são melhores que outros. Então, o açúcar que você consome da frutose, por exemplo, quando você come alguma fruta, ele é recebido pelo seu organismo de forma muito diferente do que o açúcar que você ingere quando você come um donuts. Esse tipo de açúcar mais refinado, ele é digerido rapidamente pelo nosso organismo. Então a nossa energia ela sobe rapidamente, mas da mesma forma ela desce rapidamente. E quando a gente come uma fruta, a nossa energia vai aumentando gradualmente e ela se mantém, fica estabilizada por muito mais tempo no nosso corpo. E só para lembrar um pouco das nossas aulas, não é, de ciências de biologia, tudo que a gente come é para ser transformado em energia. Ter energia é a principal razão pela qual a gente se alimenta. Se esse processo de aquisição de energia tá ruim ou se você tá fazendo ele com alimentos não tão nutritivos, a probabilidade é que sim, você fique cansado no seu cotidiano. Além de que uma dieta pobre, ela pode ocasionar deficiências nutricionais. E isso é importante porque às vezes o seu cansaço, ele tá diretamente ligado com a ausência de, por exemplo, alguma vitamina. Um outro fator que pode estar contribuindo para esse seu cansaço é a falta de sono. E se você for uma pessoa que está com essa privação de sono, mas você não percebeu isso ainda? O Russell Foster, que é o autor do livro O Ciclo da Vida, ele delineia bem o fato de que muitas pessoas sofrem da privação de sono, mas não percebem isso porque elas dormem em determinado horário e elas acham que isso é suficiente. Tem pessoas que precisam dormir mais e pessoas que precisam dormir menos. Então, apesar da média ser um bom exemplo ali para você almejar para que você não durma de menos, você também pode estar não dormindo bem porque tem medo de dormir demais. Então, essa coisa das 8 horas para todo mundo, ela é um bom parâmetro, mas ela não é uma regra. Carla, como é que eu sei se eu tô dormindo o suficiente? O Russell elenca no livro alguns sintomas da privação de sono. Alguns indicadores de que você não está dormindo o suficiente são: se você não consegue funcionar sem tirar um cochilo. Eu sou do time que ama tirar um cochilo à tarde, mas se você percebe que no seu dia a dia, se você não tirar esse cochilo, você não consegue mais produzir, você fica extremamente cansado, isso pode ser um indicativo de que você tá tendo privação de sono. Se você depende do alarme ou de outra pessoa para te acordar, se você não consegue de jeito nenhum acordar naturalmente naquele horário, você sempre vai precisar de um alarme ou de uma pessoa para te tirar da cama. Se você dorme muito nos finais de semana ou nos feriados. Vamos supor que todo dia você tá dormindo às 10 da noite e acordando às 6 da manhã. Só que toda vez que você tem um dia de folga, que é um feriado ou um final de semana, que você pode dormir o quanto você quiser sem alarme, você percebe que, na verdade, ao invés de acordar às 6, você tá acordando às 10, ao meio-dia. Outra coisa que você percebe que você tem muita vontade no dia a dia de tomar café e de bebidas açucaradas, justamente para alcançar aquele estado de alerta
alerta momentâneo, se você precisa de um bom tempo para acordar e para se sentir alerta, se você também tá sofrendo de problemas com concentração, você não consegue prestar atenção nas coisas quando você precisa, e se você tá agindo muito por impulso, percebe que não pensa direito antes de agir. Se você também tá sofrendo de muitas mudanças no seu humor, de doenças como a depressão, a ansiedade, tá percebendo que o seu nível de preocupação com as coisas tá aumentando, se você se sente sonolento e irritado durante o dia, e se outras pessoas, como a sua família, seus amigos, percebem que você tá assim, todas essas coisas podem ser sintomas de que você não tá dormindo o suficiente. Outro fator é algum problema de saúde ou problema hormonal. Da mesma forma, como eu já falei, que a gente pode estar se sentindo cansado porque tá faltando alguma vitamina, por alguma deficiência nutricional nossa, essa fadiga também pode ser sintoma de uma doença mesmo. E aí tem um rol de doenças, eu diria quase todas as doenças, tem como sintoma a fadiga. E quando é um resfriado ou uma coisa assim que a gente conhece mais, essa identificação tende a ser mais rápida. Então a gente sabe que tá cansado porque tá resfriado. Mas quando isso é uma coisa crônica, uma doença que pode ser um pouco mais escondida, como os transtornos mentais ou os distúrbios hormonais, às vezes esse negócio fica incubado em você por muito tempo. Você não percebe que a razão desse cansaço é porque alguma coisa no seu corpo não tá funcionando direito. Vá a um médico, pelo amor de Deus. Faça exames de rotina, veja como é que estão seus índices, como estão seus hormônios. Eu não quero ser alarmante nem nada assim, mas às vezes você pode estar até com algo sério e você não sabe. Outra razão é o estresse e o burnout. E aqui eu sei que eu estou mexendo no vespeiro, porque, né, quem gosta de produzir, eu acredito que tem uma tendência grande a ser estressado e a sofrer de burnout em algum momento da vida. Mas, gente, esses tópicos não devem ser normalizados, muito menos romantizados. Viver estressado é uma coisa que pode te matar, literalmente. Além do estresse ele ser um fator chave para várias doenças mortais que a gente pode ter, ele é um destruidor de qualidade de vida. E eu sei que o estresse é uma coisa difícil de resolver, porque, grosso modo, todo mundo sabe que o estresse faz mal. Mas dizer pra você ser menos estressado provavelmente não vai surtir nenhum efeito. Aqui eu indico que você tente introduzir técnicas de relaxamento no seu cotidiano. Mesmo que você seja uma pessoa que não tenha muito tempo, tente fazer 5 minutinhos de meditação, 10 minutinhos de leitura, yoga, trabalhos manuais, todo esse rol de coisas que já foram comprovados, inclusive pela ciência, como atividades que te ajudam a relaxar, que fazem bem para sua mente. E em relação especificamente ao burnout, eu sei que às vezes dá muita vontade de ter 1000 hobbies, de fazer 1000 projetos no trabalho e de se destacar em cada área da sua vida. Gente, no mundo ideal, eu acho que todo mundo gostaria disso, mas essa é a vida real. Então, cara, não dá para você ser excelente em tudo. Não dá para você fazer tudo. Priorize as coisas, deixe algumas coisas para depois, porque não vale a pena você se encher de coisa, ter um burnout, viver cansado e no fim não fazer nada bem, porque você tá muito destruído para isso. E também veja se você não está enchendo o seu dia de dopamina. Sabe aquela pessoa que não sabe lavar uma louça sem ouvir alguma coisa? Não sabe tomar banho sem ouvir música? A mente da coitada não tem um dia de paz. Eu sei que às vezes a gente quer aproveitar o tempo, né? E quer fazer coisas até que a gente acha importantes, mas, pô, a sua saúde é importante. Como eu já falei em vários vídeos aqui, tente ficar mais em silêncio. Deixe a sua mente descansar. Às vezes você não tá com tempo para introduzir essas atividades de relaxamento, mas você provavelmente vai conseguir se livrar dessas distrações, desses ruídos que você tá introduzindo na sua rotina e que não deixam a sua mente descansar. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com um amigo que você acha que precisa ver. Eu sou a Carla Brasil, é um prazer ter você por aqui. Dá seu like, segue o canal. E se vocês acham que existe outra razão para o cansaço crônico que eu não citei nesse vídeo, podem deixar aqui nos comentários. E por hoje é só. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo e tchau, tchau.